Dia, pessoal. São 10 horas e 31 minutos do dia 1º de dezembro de 2021. Hoje, temos o lançamento do livro Educação Antirracista, Fiscalização e Desafios, pela ESGC Publicações, editora da nossa escola do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 10 horas e a publicação, uma iniciativa do GT 26A, grupo de trabalho composto de representantes de diversas instituições em uma parceria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, TCRS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, por meio do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão, DEDS PROREX, e da Faculdade de Educação. Nas palavras do presidente Chilac Xavier, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, afirmado na Constituição Federal de 1988. Para combater as desigualdades e as discriminações presentes no espaço social brasileiro, é necessária a intensificação do esforço dos órgãos de controle e dos movimentos sociais para o acompanhamento e avaliação da implantação da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e dos povos indígenas nas redes de ensino. É dever de todos os indivíduos e instituições realizar e cobrar medidas para a eliminação do racismo. O livro tem a organização de Andréia Malman Couto, auditora do TCRS, Graziela Oliveira Neto da Rosa, pedagoga, especialista em gestão escolar, professora da Rede Municipal de Esteio, no Rio Grande do Sul, e José Antônio dos Santos, diretor do DEDS PROREX, que também são autores de artigos, juntamente com Carla Beatriz Meiners, docente no programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da URGS. Cláudia Pereira Antunes, da Faculdade de Educação da URGS. Gladys Elise Pereira da Silva Kercher, docente da FACED e do programa de pós-graduação em Educação da URGS. Jorge Luiz Terra da Silva, procurador do Estado do Rio Grande do Sul. Rita de Cássia Krieger Gattiboni, auditora do TCRS, e Viviane Westenfelder, docente na graduação e no programa de pós-graduação em educação da Unicinos. Recados. Quem nos assiste pelo YouTube e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. E segundo, no chat se pode fazer questionamentos aos nossos participantes. Feitos os registros, de imediato passo a palavra à mediadora para prosseguir com os trabalhos. Bom dia, Graziela. Olá, bom dia, muito obrigado, Cadu. E vamos lá, então, é uma alegria estarmos nesta manhã podendo lançar toda essa obra, toda essa produção, todo esse trabalho que foi gerido com parceria ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e o GT 26A. E quero deixar aqui registrado o quanto para nós é importante poder estar contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem, com o processo educacional dos espaços, né, que hoje são responsáveis por formar as nossas crianças, os nossos estudantes. E é com muita alegria que hoje a gente vem aqui partilhar um pouco das nossas reflexões, um pouco do que vocês vão poder ler, vão poder acompanhar desta publicação que hoje nós estamos iniciando. E já, de antemão, quero passar a palavra para o nosso companheiro, membro do nosso GT, Jorge Luiz Terra da Silva, doutor em Direito, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, membro do nosso grupo institucional GT 26A, do Tribunal de Contas do Estado, presidente da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra da OAB do Rio Grande do Sul e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB.
Jorge vai poder estar trazendo para nós um pouco desse histórico do GT e toda essa contribuição do trabalho que vem realizando junto ao Tribunal de Contas. Por favor, Jorge. Bom dia, é um prazer novamente estar com as colegas e os colegas e com o público que aqui nos assiste. Bom, a sociedade brasileira, como nós a conhecemos, começa com a quase aniquilação dos povos originários e com sua escravização pelo período de aproximadamente 35 anos. E, se isso não fosse suficiente, segue com o comércio transatlântico de negros africanos e com sua escravização, uma escravização comercial, aí a inovação, né? Porque já havia escravização decorrentes de guerras, né? Mas a escravização comercial é uma novidade essa que, inclusive, fez com que Portugal viesse a ter o monopólio da maior riqueza que havia na época, que era o açúcar. Portanto, nós já começamos como sociedade, pelo menos nos moldes que a gente tem hoje, né, impactados pelo racismo, que é, na minha interpretação, uma falsa hierarquia de raças e de culturas. Portanto, a luta permanente do movimento antirracista é com as duas formas de racismo. Tanto aquela lá atrás, que era um racismo segregacionista, como hoje, com o racismo assimilacionista, que muitas das vezes não se refere à cultura, muitas vezes não se refere à raça, mas acaba se reportando a questões de comportamento, a questões de cultura, e que é também uma forma de racismo, mas agora assimilacionista. Bom, mas esse período, então, de aniquilação, de escravização de indígenas, de comércio transatlântico e de escravização de pessoas oriundas de África e de seus descendentes, não foi impune, né? Ele gerou uma série de fenômenos raciais, né? Fenômenos raciais que são o racismo, os estereótipos raciais, os vieses raciais e a própria discriminação. E ele permanece no nosso dia a dia por conta da nossa produção de subjetividade, ou seja, como nós nos inserimos na sociedade, como nós vemos as hierarquias que acabam acontecendo na sociedade. Muitas das vezes, nós imaginamos que ter lei, né, ter disposição constitucional seja o suficiente, mas a gente tem aprendido que não, né? Pontes de Miranda já ensinou, pena que num livro pouco lido pelos juristas, né, que é Democracia, Liberdade e Igualdade. Ele diz que nós escrevemos constituições para um homem do passado. O homem do passado, um homem histórico, ele diz. Por que um homem histórico? Porque ele traz as suas verdades, os seus julgamentos de valor do passado. E ele, então, traz, expressão dele, um edifício de preconceitos. E esse edifício de preconceitos acaba influenciando nos julgamentos e nas tomadas de decisão que essas pessoas tomam. Portanto, nós, hoje, temos julgamentos de valor e tomamos decisões baseados ou influenciados por esses fenômenos raciais. Isso faz com que nós acabemos entendendo um pouco do que já foi dito por um psicólogo social, Staub, né? Ele foi em Ruanda após o genocídio e tentou entender, primeiro, por que aquele genocídio aconteceu e, segundo, como prevenir. Então, ele chega à conclusão, né, fazendo uma pesquisa in loco, né, ele chega à conclusão de que, primeiro, começam com desvalorizações. Eu desvalorizo certo grupo de pessoas, né? E, ao desvalorizar, eu não consigo dirigir sentimentos humanitários a esse grupo. Segundo,
ao desvalorizar, eu acabo tratando de maneira diferente. Portanto, eu excluo, eu tenho uma relação de preterição, portanto, eu discrimino. E, ao serem discriminadas, essas pessoas ficam numa situação de desigualdade e são associadas à pobreza, à hostilidade e outras tantas questões. Bom, e aí, então, fecha-se o círculo, porque pessoas que são assim vistas acabam sendo desvalorizadas. Portanto, quando nós estamos falando no artigo 26A da LDB, que obriga a ensinar história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas de ensino fundamental e médio, e estamos também falando em educação para as relações étnico-raciais, nós estamos falando em algo que é óbvio, algo que é simples. Nós estamos reafirmando que essas pessoas, indígenas e negros, são pessoas. Nós estamos dizendo que essas pessoas têm uma cultura própria, que essas pessoas têm um modo de viver, que essas pessoas têm uma história, têm uma memória coletiva, e que isso deve ser tão respeitado quanto outras histórias, quanto outras verdades, quanto outras culturas. É disso que se trata. É isso que a gente... É isso que, enfim, a lei está determinando, não está propondo, ela está determinando. Lamentável é que, transcorrido um período de aproximadamente 18 anos, né, vamos completar 18 anos, ou seja, aquela criança que estava na então primeira série já está concluindo o mestrado. Né? E nós não vimos modificações significativas, né? Tanto promovidas pela União, quanto pelos estados, quanto pelos municípios e pelas mantenedoras privadas. Então, eu considero que esse trabalho que nós aqui fazemos é, primeiro, valorizar com o que já ensinava Gordon Allport, né, que escreveu um livro em 1954, que é o ano em que tem aquela decisão que termina com a segregação nas escolas dos Estados Unidos, né, e ele conclui, né, dizendo que há necessidade de contatos interculturais. Né? Então, é isso que a gente, quando está falando dessa lei, está falando também em contatos interculturais, porque a gente não pode entrar na casa de cada pessoa e dizer como elas devem ser criadas. E o primeiro espaço público que as pessoas frequentam é a escola. Então, a escola tem que tratar dessas questões de diferenças, de direito à diferença, de direito à diversidade. Bom, e o que são ações valorizativas? Né? São ações que enfrentam esses fenômenos raciais e que reforçam o direito à diferença. Direito à diferença que está na nossa Constituição, né? Nos artigos que tratam dos direitos culturais, os artigos 215 e 216, a gente vai verificar que tem disposições que determinam que as pessoas têm o direito ao seu modo de vida. Bom, mas onde entra, então, o GT 26A? O GT 26A é um esforço de instituições e de pessoas que começou em 2012, né? E aqui vai um agradecimento ao Tribunal de Contas, por conta de que já são em torno de 4 gestões, né? São em torno de 4 gestões, né? E o Tribunal continua firme, infelizmente sendo a única instituição pública do Brasil, né? Quisera eu poder aqui dizer que ela foi a primeira, não, ela ainda é a única, que está se organizando, se esforçando, trabalhando questões internas e também externas para dar conta da fiscalização do cumprimento do artigo 26A da LDB. E ela conta com o apoio do esse grupo interinstitucional. Né? São pessoas que disponibilizaram seu conhecimento, sua arte, né? Seu tempo para algo maior, que é o que a professora Petronila diz, né? Quando a gente está tratando dessa questão, a gente está tratando de um projeto de nação. Né? Não adianta nós dizermos que queremos uma sociedade justa, democrática, solidária, não adianta nós dizermos que queremos o desenvolvimento, e, aliás, nós somos pródigos em assinar termos, né? Assinamos termos referentes ao
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aliás, a Agenda 2020 já passou e a gente não viu modificação nenhuma. Agora tem a 2030, quem sabe a gente avança nesse ponto. Bom, mas a gente precisa, para tudo isso, enfrentar a questão racial. Esse é um esforço, portanto, um esforço de um grupo de instituições que eu gostaria de aqui nomeá-las, né? O Tribunal de Contas do Estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a OAB, a Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público de Contas e alguns professores das redes públicas estadual e municipal de Porto Alegre, que lá no início nos ajudaram a constituir esse grupo e vir aprendendo e não só aprendendo, né? Aprendendo como se dá uma fiscalização, como se dá lá na secretaria o trato dessa questão, né? Como se dá nas escolas, né? Mas como realmente trabalhar pela implementação. E eu queria aqui, já finalizando, fazer menção a uma companheira que começou lá no início conosco, mas que, muito jovem, né, veio a falecer, né, que é a Tatiana Martiniano, né, que estava conosco e, infelizmente, não está podendo, pelo menos fisicamente, né, não está podendo vivenciar esse momento tão alegre que nós estamos aqui vivenciando com o lançamento desse livro. Muito obrigado. Muito obrigada, Jorge. Importante contextualização, importante reflexões que a gente pode a gente tem a possibilidade de pensar e refletir das dificuldades e mazelas que a gente vem enfrentando. Eu, como professora, que estou aí na educação básica, no cotidiano da escola, é muito nítido quando tu traz esse contexto histórico, o quanto a gente ainda tem muitos desafios. E aí, por falar em desafios, né? É importante nós pensarmos que hoje, no contexto escolar, nós seguimos lutando para poder trabalhar de diferentes formas, diferentes saberes, diferentes culturas, e nós sabemos que, infelizmente, a ausência desses saberes, a ausência dessas culturas, faz com que hoje a gente esteja aqui falando sobre fiscalização, falando sobre desafios, após transcorrido tanto tempo da Lei 10.639 e 11.645, que tratam sobre a obrigatoriedade do ensino na educação básica, né? Acho que é importante a gente pontuar isso, na educação básica da história africana, afro-brasileira e indígena. E já, então, passo a palavra para uma grande pesquisadora, professora, doutora da educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também é, né, responsável agora e coordenadora da Uniafro, idealizadora dos GIS, né, de cera, de cores de pele, do Printcor da Uniafro, conselheira da Coordenadoria de Ações Afirmativas e membro também deste GT. Professora Gladys, por favor, é com você. Bom dia, Grazi, bom dia aos colegas de evento, bom dia a todos que nos assistem ou nos assistirão. Acho que hoje é um dia de celebração, um dia de festa, para nós marcarmos o lançamento desse livro tão importante, construído a muitas mãos, que reflete questões surgidas do trabalho de fiscalização dentro do Tribunal de Contas. De minha parte, cabe falar um pouco do papel da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tanto na constituição do GT, quanto ao longo do percurso. Eu acho que talvez a grande indagação que eu possa trazer é dizer um pouco o que a universidade levou para o GT, né? Então, como uma instituição de formação, como uma instituição voltada para o ensino, a pesquisa e a extensão, eu entendo que a URGS pôde, ao se agregar ao grupo de trabalho 26A, levar um pouco da sua experiência na promoção da educação antirracista e do combate ao racismo nos processos formativos dos docentes da educação básica e superior do Brasil. Ora, acho que cabe destacar que essa experiência formativa de educação antirracista,
ela se instituiu dentro da universidade fortemente alicerçada à extensão. É a Pró-Reitoria de Extensão, através do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, quem pioneiramente instaura o Programa de Educação Antirracista ainda nos anos 90, quando sequer existia a alteração do artigo 26A da Lei de Diretriz e Base da Educação. É através da experiência de extensão em outras instâncias, como o curso Uniafro, que eu coordeno, também pelas ações promovidas pelo Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o nosso NEAB, que a universidade vai tendo contato com a sociedade, vai tendo contato com as redes de ensino, e nelas vai observando duas dimensões importantes. O que ela, a universidade, pode trazer como formação continuada e formação em serviço para os docentes, ou seja, o que podemos levar para aqueles e aquelas que, egressos das universidades, ainda buscam percursos formativos e ainda buscam, sobretudo, no campo da educação antirracista, aprenderem o que traz, o que propõe, o que coloca a educação das relações étnico-raciais, não só no seu ordenamento legal, mas, sobretudo, nas suas dimensões epistemológicas, na sua dimensão pedagógica. Esta dimensão de contato com as redes que alimenta dentro da universidade o desenvolvimento de pesquisas, de estudos que vão produzindo a ciência que se faz sobre a educação brasileira. A ciência sobre a educação brasileira que vai nascendo de reflexões e de perguntas surgidas da constatação no âmbito da educação das relações étnico-raciais de que nós temos grandes dificuldades em promover o enfrentamento ao racismo dentro das redes de ensino. Então, acho que se nós pudéssemos dizer o que a universidade vem produzindo, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, sobre a temática da educação antirracista, sobre a temática do enfrentamento ao racismo nos diversos programas de pesquisa da universidade, nós diríamos que se produz um retrato muito vívido dos mecanismos de reprodução do racismo na sociedade brasileira, e em especial dentro das instituições de ensino. Ora, também a ciência que está sendo produzida dentro da universidade vem apontando caminhos possíveis para a superação desse fenômeno de reprodução do racismo, de manutenção das estruturas racistas da sociedade. E acho que a dimensão, então, da extensão e da pesquisa ajudaram a universidade na dimensão do seu papel, do seu compromisso social de apoio à sociedade e às demandas nascidas na sociedade. De minha parte, eu entendo que, ao integrar o GT desde a sua fundação, eu pude aprender dois processos que eu considero fundamentais. A escuta atenta das redes, que vai se dando através dos dados que o auditamento vai mostrando. Então, as redes falam nas respostas que dão ao tribunal. Falam para quem tiver ouvidos de ouvir, ouvidos atentos. E esta aprendizagem de ouvidos atentos, como uma formadora, vem me ajudando a entender cada vez mais que o papel da universidade não se restringe à extensão, portanto, à formação que se dá de modo continuado aos egressos das instituições de ensino superior, não se dá na pesquisa, quando a universidade produz a ciência que fundamenta as ações, as ferramentas epistêmicas para o enfrentamento ao racismo, mas deve, sobretudo, se dar na dimensão do ensino, sobretudo na dimensão do ensino na formação inicial. E aí eu inverto a pergunta, né? Não narro que a universidade levou para o GT, mas começo a narrar o que a universidade recebeu do GT e as implicações desse recebimento. Se é verdade que a atuação contínua, constante e presente da universidade dentro do GT
pôde nos ensinar a escutar as redes, as suas demandas, também é verdade que esta escuta implicou em compromisso e entendimento de que, como instituição formadora, estávamos falhando, estávamos deixando a desejar. Como uma universidade importante dentro do contexto estadual, de referência dentro do contexto estadual, devíamos duplamente, porque não podemos esquecer que, por ser a instituição mais antiga, também a URGS é vista pelas demais instituições como uma instituição referência, né? Então, a URGS tem vez e a URGS tem voz, e esta voz tem um peso. Diante dessa constatação, o que construímos desse movimento? Faculdade de Educação, NEAB, DEDES, todos os colegas que passaram, não é, pelo GT26A, puderam levar de volta para a universidade o compromisso de enfrentar as nossas mazelas institucionais. Se é verdade que a URGS já tem uma política de ações afirmativas efetiva, fiscalizada e acompanhada pela coordenadoria, também era verdade que a URGS pecava na formação inicial, nos seus currículos, sobretudo nos currículos das licenciaturas. Como responder ao que a lei prescreve e prevê se, na formação inicial, continuamos ignorando a discussão da educação das relações étnico-raciais? Esta pergunta nos levou a uma série de reformulações curriculares, que ainda está em processo. Não posso dizer que a universidade resolveu suas mazelas, mas aprendeu com elas, vem aprendendo com elas e vem enfrentando. Enfrentando de que modo? Acho que um dos movimentos importantes havido neste ano de 2021, em que completamos os 20 anos da Conferência de Durban, tão importante para demarcar os compromissos dos Estados nacionais no enfrentamento do racismo, e neste ano em que celebramos os 50 anos do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, conseguimos, dentro da universidade, através de uma luta coletiva, que a universidade, enfim, entendesse essa importância e instituísse dentro da Faculdade de Educação a área de Educação e Relações Étnico-Raciais. Área esta que pretende, a médio e longo prazo, ofertar a disciplina obrigatória de Educação e Relações Étnico-Raciais para todas as licenciaturas da universidade. Como já disse, a universidade descobre suas mazelas, começa a enfrentá-las, este é um processo longo. Uma disciplina dará conta desta necessidade de formação inicial de modo algum. É apenas um primeiro e importante passo na direção de entendermos que as instituições formadoras, como instituições sociais que são, têm um compromisso com a nação brasileira, com a República Brasileira, de promoção dos valores republicanos, de promoção e cumprimento da legislação da educação brasileira e, portanto, de uma formação inicial qualificada para os seus egressos. Acho que estas são as grandes discussões que a presença da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no GT vem propiciando. Auxiliar os colegas, colocá-los como uma instituição partícipe e colaborativa e, ao mesmo tempo, colher da experiência do GT uma escuta atenta da sociedade gaúcha para que a instituição aprenda com esta escuta, se transforme, enfrente o racismo institucional e possa, enfim, ofertar uma formação de qualidade. Eu agradeço a oportunidade de falar em nome da universidade, dos colegas da universidade que integram e integraram o GT, e dizer que esta é uma caminhada bela, que hoje celebra o lançamento desta obra, mas que com certeza será uma caminhada de longos e profundos e profícuos anos de trabalho no enfrentamento ao racismo no nosso estado e no nosso país. Obrigada, Grazi. Gratidão, professora Gladys, é sempre muito bom te escutar e o quanto a gente realmente, ao ouvir esse processo e esse desenvolvimento que foi acontecendo em parceria, né, com o GT, o tribunal e tudo que veio surgindo, tudo que a gente pôde colher dos municípios gaúchos, a gente ter foi uma grande vitória nesse ano, quando a gente recebe a notícia
né, de que nós vamos ter a possibilidade dentro da universidade de ter essa disciplina de forma obrigatória. Como tu disseste, é um início de um processo de transformação que não tem como a gente definir. A gente sente, eu costumo dizer que tem algumas coisas que a gente sente e não consegue dar nomes. E é importante a gente registrar aqui também o quanto a luta do movimento negro durante todo esse processo foi fundamental para que a gente pudesse hoje estar aqui. Então, também acho que é importante deixar aqui registrado o quanto se faz necessário nós estarmos atentos, né, ao que o movimento negro das nossas cidades estão trazendo, aos apontamentos que estão sendo relacionados. E, com tudo isso, nós tivemos aí algumas coisas que surgiram ao longo desse processo, desde 2015, quando passamos a ter dados e informações que chegaram até o tribunal, através das auditorias, através de algumas informações que os municípios acabaram fornecendo, nós, ao longo deste processo, até esse presente momento, foi possível constatar algumas coisas. E que a própria universidade já vem dando alguma resposta em relação a isso. Mas a gente percebe, eu, como uma das que compõe esse GT, também venho percebendo que é o momento da gente devolver para os municípios, devolver para a comunidade esses dados, esses resultados, para que eles também possam se olhar e, bom, o que a gente pode fazer para fazer com que haja efetivamente uma mudança de uma sociedade, como diz Jorge, né, como diz Petronilha, como diz Nilma Lino Gomes, uma sociedade que tem que ser, sim, efetivamente antirracista, um projeto de sociedade que seja para todos. Então, para isso, passo já para as nossas colegas, nossas companheiras de GT, a Andréia Malman Couto, que é uma das auditoras, né, ela é auditora pública externa do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é coordenadora e assessora técnica da Direção de Controle e Fiscalização e membro daqui do nosso grupo do GT 26A do Tribunal de Contas. E também já apresento, né, a nossa colega Rita de Cássia, que também é nossa auditora pública externa do tribunal, membro do grupo, doutora em desenvolvimento regional, e que vão aí trazer para nós um pouco de como é que foi essa trajetória do tribunal em relação às auditorias, em relação à fiscalização e alguns resultados. Bom dia a todos e a todas, muito obrigada, Grazi. Como tu disseste, então, a mim e a Rita coube aqui a tarefa de falar um pouco sobre essa fiscalização que o tribunal vem fazendo já de bastante tempo. Nós nos organizamos aqui, vou falar um pouquinho sobre resumir as atividades que foram realizadas ao longo do tempo e também apresentar alguns resultados da pesquisa realizada em 2020. A Rita vai trazer elementos e aprendizados a partir da experiência de auditoria de conformidade, né, realizada em 2016, 2017, nos municípios, né, auditoria em loco, para a verificação do cumprimento do artigo 26A. Vou pedir licença para vocês para compartilhar aqui uma apresentação essencial para que eu consiga, né, transmitir os resultados da pesquisa de 2020. Começo, então, resumindo, né, as atividades que vêm sendo realizadas aqui, pontuando, né, desde 2014, quando se intensificaram os trabalhos do GT em parceria com o Tribunal de Contas. Então, ao longo do tempo foram realizados vários seminários, porque o nosso entendimento enquanto grupo de trabalho era da necessidade inicial de fazer um trabalho de orientação,
né, um trabalho que pudesse incentivar os gestores municipais a olharem para o tema, né, do artigo 26A da LDBEM, mas já anunciando, né, a iminência da fiscalização por parte do Tribunal de Contas quanto ao cumprimento do artigo 26A. Então, 2014, 2015, 2016, vocês vão, né, identificar aí na tela que foram realizados vários seminários. Nós realizamos já em 2015 a primeira pesquisa sobre as ações de implementação do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas redes municipais de ensino, a partir da qual foi produzido um relatório que foi disponibilizado no portal do Tribunal de Contas. E com os resultados dessa pesquisa, então, foi possível realizar um planejamento e dar início às atividades de auditoria in loco em vários municípios do estado para a verificação do cumprimento do artigo 26A. A partir dos resultados desse trabalho, se consolidou o entendimento da necessidade de capacitação dos conselheiros de educação que fazem todo o controle, ou que devem fazer o controle da implementação das ações voltadas ao cumprimento do artigo 26A da LDBEM, dos professores, dos gestores de educação, né, dos próprios auditores do Tribunal de Contas e dos membros de outros órgãos de controle que possam vir a atuar nessa área. Então, nós trabalhamos, né, enquanto grupo de trabalho, na preparação de um curso de educação à distância, que foi lançado em 2019, junto com a apresentação dos resultados preliminares de uma pesquisa que foi feita através de um instrumento, né, que todos os tribunais de contas do país utilizam, que busca um índice de efetividade das gestões municipais. Pesquisa essa que prospectou, então, informações relativas aos anos de 2015, 16, 17 e 18. Já em 2020, nós demos sequência a esse trabalho de, né, prospectar informações junto aos municípios para acompanhar a evolução das ações. Realizamos, então, um novo evento, né, uma webconferência, já aqui né, durante a pandemia. E fizemos, então, o planejamento de uma nova abordagem assim, da fiscalização do Tribunal de Contas, que foi a inclusão dessa matéria nas análises, né, nos relatórios produzidos para integrar os processos de contas anuais dos prefeitos municipais. Então, o diagnóstico da situação de cada município passa a ser relatado dentro de processos que gerarão um parecer prévio do Tribunal de Contas a ser encaminhado para o Poder Legislativo para julgamento dos prefeitos municipais, né, das contas anuais dos prefeitos municipais, buscando avaliar a gestão como um todo. A partir desse momento, o desempenho em relação ao cumprimento do artigo 26A da LDBEM poderá ser considerado, né, na emissão de parecer desfavorável às contas dos prefeitos municipais.
Em 2021, né, então a gente dá início à elaboração desses relatórios com dados de 2020 e dados esses, né, que foram obtidos através de uma nova pesquisa com, nesse momento, a exigência de apresentação de documentos comprobatórios das respostas, né, uma inovação em relação às pesquisas anteriores. Quando se fala em atuação de órgão de controle, né, do Tribunal de Contas em relação ao cumprimento do artigo 26A da LDBEM, se impõe sempre um questionamento a respeito do porquê, né? Qual a razão do Tribunal de Contas estar envolvido? E existe sempre assim um entendimento que o tribunal atua para identificar descumprimento, né, de critérios normativos. Talvez por desconhecimento, essa observação seja feita com frequência, já que nós temos um arcabouço legal bastante vasto, né, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, que nos traz aí todas as regras e todas as ações necessárias para a implementação da educação das relações étnico-raciais e para a implantação do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas redes de ensino. Passando, então, agora, né, ao foco dessa apresentação, que é o resultado da pesquisa de 2020, eu trago aqui algumas informações, né, a respeito de basicamente 5 eixos que são objeto do controle pelo Tribunal de Contas, né? Inicialmente, a respeito da previsão normativa em âmbito municipal. E aqui eu gostaria de fazer um parêntese, né? Nós estamos apresentando uma pesquisa que foi feita na esfera municipal, mas o tribunal também atua no controle do cumprimento do artigo 26A da LDBEM em nível estadual. Né? Atualmente, nós temos uma auditoria em andamento que tem no seu escopo esse objetivo. Então, foi questionado aos municípios, né, a existência de uma normativa vigente, né, específica, para regulamentar a implementação do artigo 26A. As respostas obtidas, então, né, são apresentadas aqui, chamo a atenção para o fato de que 46,68% dos municípios não possuem essa normatização, né, da implementação desta obrigação legal. Verificamos também a inclusão no Plano Municipal de Educação, né, dessa matéria, na medida em que tanto o Plano Nacional de Educação quanto o Plano Estadual, eles trazem a obrigação, né, de que os municípios, na elaboração dos seus planos municipais, façam constar metas a serem atingidas, né, para efetivo cumprimento da lei. Nessa situação, então, né, o índice de cumprimento é de quase 80%, né, em relação aí a 17 que não possuem essa previsão nos seus planos municipais, e ainda 19 municípios, né, o nosso universo aqui é de 478 municípios, porque os outros 19 não responderam ou não concluíram a pesquisa que foi realizada. Verificamos também a inclusão, né, nos documentos pedagógicos
dos estabelecimentos de ensino da rede municipal. Aqui os resultados a respeito da inclusão da matéria nos projetos político-pedagógicos das escolas. Nós temos aí, né, números a respeito da inclusão em todas as escolas da rede municipal, né, a inclusão em relação aos projetos de algumas escolas da rede, e também aqui o índice de descumprimento, né, total desse quesito, que chega aqui a aproximadamente 30% na avaliação dos executivos municipais. Da mesma forma, então, né, a inclusão nos planos de ensino, que nos traz aqui números parecidos com os dos projetos político-pedagógicos. Foi verificada ainda a existência de um setor ou de uma equipe técnica permanente com atribuição específica de orientar, coordenar e controlar a educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena na rede municipal de ensino. Aqui, uma obrigação decorrente do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o ensino da matéria em todas as disciplinas dos currículos escolares, se verifica que muito poucos, né, em muito poucos municípios, nós temos aí esse trabalho sendo realizado, né? Apenas 54 municípios possuem uma área com essa atribuição. Outra questão essencial, né, para que se obtenha sucesso nessa política de inclusão, tem relação com investimentos, né? O município, então, foi aqui instado a responder a respeito do investimento de algum montante de recursos financeiros para o cumprimento do artigo 26A da LDB em 2020, e nós temos aqui, então, um índice baixíssimo, né, de 6,84% dos municípios, apenas 34 dos 497, né, que investiram recursos no ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas redes municipais. E eu não trouxe aqui os números, né, mas a pesquisa buscou a informação dos valores e eles realmente são pouco representativos também em relação, né, ao orçamento destinado à educação. Outro eixo, né, da pesquisa diz respeito à formação dos professores, né? E aqui, então, eu trago os números relativos à previsão, né, à exigência no último concurso público para o magistério municipal, dos conhecimentos a respeito, né, dos conteúdos de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, né? Apenas 173 municípios exigiram esse conteúdo, segundo a informação trazida na pesquisa. Aqui é bastante importante dizer que esses são números preliminares, declaratórios, né, com base na resposta que foi dada. O processo de validação desses números ele está em curso. Foram solicitados documentos que comprovem, né, essas respostas que foram declaradas. Esse processo está em curso na medida em que os processos de contas anuais estão sendo
instruídos pelos auditores do tribunal. Além disso, né, o questionário aplicado trazia uma outra questão, uma outra pergunta, né, sobre a promoção de capacitação de professores no exercício de 2020. E aí, apenas 71 municípios responderam afirmativamente. Por fim, né, números a respeito da organização e realização de eventos de formação durante o exercício de 2020, né, mesmo que eventos virtuais em função da pandemia, e também o número é bastante pequeno aqui, somente 83 municípios. A respeito da abrangência, né, do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas redes municipais, também foram prospectados os números. Nesse caso aqui, como a pergunta não foi tão bem formulada, nós temos uma diferença, né, em relação aos números anteriores, porque o índice de não resposta foi bastante alto, mas eu resolvi trazer aqui para ilustrar, inclusive para fazer uma reflexão aqui ao final da minha fala. A respeito, então, né, da observação do parágrafo 2º do artigo 26A, que exige que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros sejam ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira, também buscamos a informação, né, a respeito da inclusão desses temas em cada uma das disciplinas. Então, aqui destacando, né, que história, 398 municípios responderam afirmativamente, educação artística, 352, e literatura, apenas 104. O decreto que instituiu as diretrizes, né, o plano estadual para a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino relacionado à história e cultura afro-brasileira, africana e indígena nas redes municipais, nos trouxe aí a necessidade de realização pela Secretaria Municipal de Educação de consultas nas escolas do município, né, não só na rede municipal, mas estadual e privada, né, a respeito da evolução, então, e da implementação das ações necessárias. E aí também nós temos apenas 60 municípios cumprindo essa orientação. Por fim, os números, né, o que eu denomino aqui de autoavaliação, né? A pergunta realizada foi: a Secretaria Municipal de Educação implantou, está em plena execução o ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, conforme previsto no artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e de acordo com as diretrizes nacionais para a implementação da ERER e do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Não obstante todos os resultados anteriores apresentados, 84% dos municípios, 417 deles, entendem estar cumprindo a obrigação legal. Eu trouxe aqui, então, nessa tela, alguns resultados anteriores para confrontar com o resultado da autoavaliação e fazermos uma reflexão, né? Se apenas 246 municípios possuem normativa específica, 393 incluíram no Plano Municipal de Educação metas relativas ao cumprimento do artigo 26A, 251 municípios
possuem a inclusão nos projetos político-pedagógicos de todas as escolas dessas matérias. Nos planos de ensino, 310 municípios responderam afirmativamente. Possuem setor ou equipe permanente, 54 municípios apenas. Investiram recursos financeiros nesse período, apenas 34 municípios. Promoveram capacitação de professores, só 71 dos 497. Entendem ter implementado o ensino desses conteúdos em 321 municípios, né, na etapa da educação infantil, e em 371 no ensino fundamental. Se 398 entendem que as disciplinas estão, né, nas disciplinas de história, artes e literatura, estão sendo abordados esses conteúdos, e apenas 60 dos municípios fazem um controle efetivo, né, da implementação do artigo 26A, como então 417 consideram cumprir plenamente a legislação. Aqui eu vou parar aqui a apresentação. Deu tempo, tá, Andréa? Tá bem. Grazi, só vou fazer aqui um pequeno fechamento, né, a respeito da reflexão possível com esses resultados, né? Esses resultados em paralelo com os obtidos nas auditorias de conformidade que a Rita vai abordar agora. A grande pergunta que eu visualizo né, por que a maior parte das instituições acredita estar cumprindo o disposto no artigo 26A, se não há evidências concretas de que isso esteja ocorrendo. Eu trabalhei um tempo com a questão da acessibilidade, né? E as pessoas com deficiência, elas têm um lema: nada sobre nós sem nós. Trata-se aqui da inclusão por meio da representatividade. Trazendo aqui para a nossa questão, né, para a questão racial, é bem simples. A sociedade precisa dar voz aos negros e aos povos indígenas. Eles devem ocupar os espaços a que têm direito. Esse é o caminho que se vislumbra para mudar a realidade do país, para sermos realmente efetivos na luta contra o racismo. E eu penso, né, e o grupo de trabalho trabalha para isso, que essa situação deve mudar, a começar pelas escolas, né? E vai além do indispensável envolvimento do movimento negro e dos povos indígenas nos projetos de ensino, né? É necessário que os negros e os indígenas façam parte das equipes gestoras das secretarias de educação e dos estabelecimentos escolares, e que sejam admitidos, né, muito mais professores negros e indígenas. Precisamos, assim, resgatar o debate, então, sobre as ações afirmativas como políticas públicas efetivas. Não vejo como evoluirmos em um ritmo razoável, né, se isso não for providenciado. E pedindo desculpa aqui por ter extrapolado o meu tempo, eu passo a palavra, então, para a Rita. Bom dia ao Jorge, a Grazi, a Gladys e a minha colega Andréia. Eu passo, e também meu bom dia aos e às ouvintes. Eu passo a apresentar uma experiência de auditoria em loco, de uma auditoria em um município relativa ao artigo 26A. Qual é o grande objetivo de mostrar hoje aqui essa experiência? É de dizer que é possível, sim, auditar o artigo 26A e a sua implementação
nos municípios e no estado, de acordo com as normas técnicas de auditoria. Então, eu passo peço licença para postar a minha apresentação. Vocês estão visualizando? Sim. Bom, então eu passo a apresentar essa experiência inédita de auditoria, né, de por que e como auditar o artigo 26A, que ela é uma experiência inédita porque foi a primeira experiência realizada dentre os tribunais de contas estaduais do Brasil. Quando a equipe de auditoria foi realizar, né, a auditoria em loco, nós fundamentamos de acordo, como eu falei no início, com as normas brasileiras de auditoria do setor público. Então, nós fundamentamos na auditoria de conformidade e na auditoria operacional. Resumidamente, uma auditoria de conformidade é uma auditoria que vislumbra verificar, examinar se tal situação, tal fato, tal evento está de acordo com o princípio da legalidade, ou seja, se ele está ocorrendo e sendo implementado de acordo com a lei e com o arcabouço normativo de um município ou de um estado. E a auditoria operacional, por sua vez, ela tem uma relação direta com a verificação de implementação de programas, que tem quase sempre relação com a implementação de políticas públicas. Na esteira da Constituição Federal de 1988, os órgãos de controle, eles passam a ter uma nova trajetória institucional. Ou seja, a partir da Constituição de 1988, com base no caput do artigo 70, os TCEs passam a contemplar em suas atividades, além da verificação da conformidade legal, também auditorias voltadas para a avaliação de efetividade e eficiência de programas e políticas públicas governamentais. Tudo isso, né, aliado à própria Constituição, aos objetivos fundamentais da Constituição brasileira, ali ao caput do artigo 5º, todas as ações, né, todas essas ações voltadas à verificação da implementação de programas de políticas públicas. O memorando circular número 4 do ano de 2016, do Serviço de Auditoria Municipal, no item 4, ele referiu a temas de auditoria, que deveriam ser examinados com base na criticidade do órgão. Entre os temas determinados estavam os constantes no subitem 4.1, que eram temas resultantes de audiências públicas e compromissos assumidos com a sociedade civil organizada. A letra B desse subitem correspondeu à educação, Plano Nacional de Educação, com foco na educação infantil e no artigo 26A da LDB. Então, o memorando circular número 4, ele nos ancorou para que as equipes, dependendo da criticidade do órgão, auditassem o artigo 26A. Como que a nossa equipe, numa auditoria em loco, num determinado município, esquematizou a auditoria no artigo 26A? Nós dividimos em duas partes, em dois momentos.
Num primeiro momento, nós verificaríamos, e foi o que fizemos, os instrumentos legais e pedagógicos que regulamentavam, né, implementavam a educação municipal. Entre eles, o Plano Municipal de Educação, projetos políticos pedagógicos, diários de classe, avaliações, trabalhos escolares, cadernos, computadores dos alunos e alunos. De alunos e alunas. Nesse momento, nós verificamos apenas se havia a previsão. Eu vou dar um exemplo, então, desse primeiro momento. Como que fica, né, uma ponte e uma auditoria? Nós analisamos se havia a previsão e escrevemos no relatório, no processo de contas, nós escrevemos a previsão legal. Então, nós afirmamos que esse município estava, do ponto de vista estritamente legal, conforme a LDB e seu artigo 26A, ou seja, do ponto de vista legal, havia a implementação do artigo 26A. Num segundo momento, nós analisamos, né? Nós fomos além da verificação estritamente legal e procuramos verificar de uma forma mais profunda se essa previsão legal estava de acordo com a ideia que a nossa Constituição e com que a nossa Constituição, não só a ideia, né, mas com que a nossa Constituição estabelece e determina. Então, nós procuramos verificar se a implementação estava de maneira a romper com ideias pré-concebidas e alimentadas pela falta de conhecimento real sobre o assunto, porque naturalizadas em razão do longo período escravocrata, 1530 a 1888, e no período anterior, como o procurador Jorge já colocou, a escravização dos indígenas, e também do período pós-abolição, que manteve a população negra excluída de qualquer política governamental. Assim, a população afro, bem como a população indígena, que apesar da ação da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, também foi mantida fora dos conteúdos curriculares, deveriam estar incorporadas às práticas pedagógicas, de modo a contemplar a finalidade do artigo 26A. Então, o que nós verificamos, né? O que é essa verificação mais aprofundada, que daí é de acordo com a intenção da lei, a intenção da inclusão desse artigo 26A. Então, dentro disso, a título de exemplo, trabalhar a questão indígena com alunas vestidas de índios no dia do índio, no dia 19 de abril, não faz mais do que corroborar a exclusão destinada a essa população há séculos. Assim, tal ação está em desacordo com o previsto no artigo 26A. Também tratar a questão afro a partir da falsa generalização da democracia racial não é mais do que reforçar a discriminação e perpetuar a exclusão. Logo, assim, né, essa auditoria, a equipe de auditoria, nessa divisão que nós fizemos, o município, ele estava, num primeiro momento, em conformidade com a lei, com a inclusão do artigo 26A, mas o objetivo, né, ele não estava de acordo. Então, apesar de estar previsto, do artigo estar previsto no arcabouço jurídico, legal e pedagógico do município, no cotidiano da escola, no cotidiano da sala de aula, os objetivos não foram atingidos. Um exemplo, né, eu não vou ler tudo aqui para não ficar maçante, mas o que nós analisamos? Como que essa matéria era tratada nos diários escolares. Aí nós não vimos só a previsão, nós adentramos e lemos os conteúdos. Como que ela foi abordada nos diários escolares, nas avaliações, nos cadernos. E chegamos, né, à constatação que a matéria ela estava sendo abordada de uma maneira
quase que igual a antes da incorporação do artigo 26A na LDB. A matéria era abordada de uma forma muito esparsa, distante uma da outra, não tinha uma mínima previsibilidade, assim, de continuidade. A matéria era abordada no Dia do Índio, no dia 19 de abril, no dia 13 de maio e no dia 20 de novembro. O que a equipe concluiu? Que tais conteúdos exemplificados, em decorrência do exame, são conteúdos previstos anteriormente ao artigo 26A, ou seja, continuava a se retratar no cotidiano escolar apenas uma tradição étnica da formação do povo brasileiro, que era a tradição branca europeia. Enquanto que a intenção do artigo 26A é contribuir por meio da educação para a inclusão da cultura e história afro-indígena no cotidiano da sociedade brasileira, atribuindo a devida importância que tiveram e têm na formação do povo brasileiro. O que nós colocamos na conclusão do relatório? Que a aplicabilidade do artigo 26A deverá ser por meio da transversalidade, ou seja, abranger em todas as disciplinas e atividades escolares, particularmente história, literatura e artes. Todavia, o fato de ser particularmente história, literatura e artes não exclui que nas demais disciplinas esses dois temas não devam estar incorporados. Portanto, né, no caso daquele relatório daquele município, o que foi constatado? Que o artigo 26A da LDB não foi cumprido na sua integralidade e intencionalidade no exercício de 2016 no município de Pontinhos. Como que nós esquematizamos, então, hoje, né, atualmente, depois de feita a auditoria? Que as auditorias no artigo 26A, na prática, né, essas auditorias que nós realizamos em 2016 e 2017 e que permitiu nós acumularmos um referido conhecimento para darmos continuidade à implementação dessa fiscalização, elas podem ser realizadas em dois aspectos, no aspecto formal, né, e no aspecto substancial. Então, o aspecto formal é quando nós verificamos e examinamos, como eu disse anteriormente, a previsibilidade do artigo 26A no arcabouço jurídico e pedagógico do município, e uma verificação substancial quando nós analisamos de uma maneira mais profunda se essa implementação tem a ver com essa política de incluir todas as formações étnicas na representação do currículo, né, da formação do povo brasileiro. Dentro ainda dessa análise substancial, foi verificada, como eu disse anteriormente, a conformidade com o espírito da lei, isto é, se a incorporação do artigo 26A não ratificava uma abordagem estereotipada da história e cultura africana e indígena. Portanto, né, nós comprovamos na prática, por meio de auditorias in loco, que é possível, sim, auditar o artigo 26A. Quais foram os grandes desafios, ou os principais desafios que nós nos deparamos na auditoria? Bom, o primeiro dele, que a equipe considerou o grande desafio, é reconhecer a urgência de trabalhar essa questão na sociedade como um todo. Não somente pelo sofrimento que é infligido à população negra e indígena, mas porque a ausência dessa discussão elide metade da população brasileira de todos os espaços sociais. A educação é um espaço privilegiado,
um imenso potencial cultural, científico e civilizatório. Quando se exclui a história e a cultura de metade da população, amesquinha-se, diminui a potência criativa e produtiva da sociedade brasileira. E isso não é prejuízo somente para os negros e negras e populações indígenas, mas também para brancos e brancas. Assim que o primeiro desafio é fazer desse um tema central de toda a sociedade. Mais especificamente, também se pode apontar como desafio a fragilidade da estrutura curricular brasileira, que não articula o currículo da educação superior com a educação básica. O currículo não abordava e ainda não aborda essa questão. Exemplo, editais de concurso público sem previsão desse conteúdo. E aqui eu quero reforçar que até o ano de 2018, pelo menos no meu território de atuação aqui, eu estou ligada pelo Tribunal de Contas, que é o Serviço Regional de Auditoria de Santo Ângelo, todos os currículos de concurso público que eu analisei para concurso de magistério, eu me detive muito nessa questão, e eu não encontrei nenhum que abordava o tema do artigo 26A de forma específica, 26A e abrangente. No sentido, né, então, qual é a fragilidade curricular que nós temos? O currículo, ele não representa a composição étnica da sociedade brasileira. Nesse sentido, o currículo é frágil. Portanto, a questão não é somente legal, mas também curricular. Outro desafio, não menos importante, é romper com a resistência de professores e professoras não negras e não indígenas de incorporar o tema. Que eu penso, né, que se nós tivéssemos uma estrutura curricular com a previsibilidade, um pouco dessa resistência seria, ou uma parte boa dessa resistência, seria rompida, ultrapassada. Sabemos, né, que a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008 foi resultado de uma ampla mobilização popular, primordialmente do movimento negro. Portanto, o controle social atuante e fortalecido, conselhos municipais de educação, conselhos de igualdade racial, entre outros, poderão para ultrapassarmos esses limites. Outro desafio é o convencimento, e como a minha colega Andréia já colocou, né, outro desafio é o convencimento da sociedade da importância de uma política de cotas, com o objetivo de aumentarmos o número de professores e professoras negras e indígenas nas escolas. Por fim, né, para concluir, eu gostaria de salientar que o nosso TCE, faltou um L, passará a contar com um Comitê de Assessoramento Permanente Antirracista, o CAPA, de caráter propositivo e consultivo em matéria de igualdade racial, racismo e temas correlatos, com alcance nas relações institucionais internas e externas, no exercício das funções de controle externo, nas ações administrativas e de gestão. A medida visa ao combate ao racismo estrutural e também institucional. Por fim, quero ressaltar que o nosso TCE também lançou o primeiro plano antirracista, né? É o primeiro TCE que lança dentre os TCEs com uma vertente interna e externa. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita Catiboni e Andréia Malman, pela contribuição. E fica para nós aí, né, um pouco do que este material, do que o livro, né, nos proporciona de reflexões. São dados extremamente importantes que a gente precisa pensar em ações de como fazer a transformação que tanto a nossa sociedade precisa. Andréia, já de antemão tem um questionamento que é bastante importante, que é, por consequência da inclusão deste tema dentro do relatório do Tribunal de Contas, como é que fica as contas dos prefeitos? Como é que fica isso na prática em relação às contas? Como é que é cobrado isso do município? Obrigada pela pergunta, Grazi.
Eu acho que aqui é importante ressaltar, né, que a abordagem desse assunto nos processos de contas anuais, ele vai gerar 2 tipos de consequências, né? O primeiro é decorrente aí da inclusão na Resolução 1142 de 2021 do Tribunal de Contas, né, que dispõe sobre os critérios a serem observados na apreciação das contas anuais, né, para fins de emissão de parecer prévio das contas dos prefeitos municipais, da inclusão, né, entre as práticas de alguns atos ou omissões que poderão ensejar, né, a emissão de parecer prévio desfavorável ou favorável com ressalvas sobre as contas anuais dos prefeitos, da omissão no tocante à obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos públicos de ensino básico. Tá? Então, do ponto de vista legal, né, o que pode acontecer é que os conselheiros relatores desses processos, né, na apreciação de do conjunto de situações expostas nesses relatórios, entenda pela emissão de parecer desfavorável, né, das contas dos prefeitos municipais. Esse parecer é apreciado pelo legislativo e, caso se confirme, poderá, então, ter como consequência a inelegibilidade daquele gestor. Né? Mas, para além dessa parte formal e legal, acho que é importante destacar que o debate no Poder Legislativo, né, a respeito dessa questão vai ser oportunizado a partir do momento em que essa matéria consta nos processos, que a publicidade dos relatórios no portal do tribunal trará a oportunidade da própria sociedade fazer um debate sobre o assunto, né, estimula o debate, traz informações importantes para os cidadãos do município, né, a respeito da política pública que vem sendo realizada, então, pelos gestores municipais. Muito obrigada, Andréia. É bastante importante que a gente possa refletir juntos, né? Foram dados que eu acredito que eu fiquei observando os rostinhos aqui. A professora Gladys só levantava a sobrancelha, né? Quando a gente enxerga os dados, onde o tribunal apresenta aí 417 municípios que participam em 2020, é recente, agora, né? E 34 investem, né? Fica a pergunta realmente, de que forma estamos garantindo com que a Lei 10.639 e 11.645 estejam efetivamente dentro do cotidiano escolar? De que forma, né? E é bastante importante que a gente pense, né, o quanto a gente não faz nenhuma ação, não é possível fazer política pública sem investimento. Não tem possibilidade de se pensar em qualquer ação só contando com as benfeitorias e as parcerias, né? Que não é um problema, não é, né? É uma coisa que a gente sempre diz, eu sempre digo, contem com o movimento negro, contem com a universidade, é possível a gente fazer parcerias, mas nem tudo é possível fazer sem financiamento, sem investimento. Então, é preciso e é necessário a gente olhar para esses dados e refletirmos sobre ele. Eu queria compartilhar, então, com todos e todas que estão nos acompanhando, né? Então, em primeira mão, nós estamos falando aqui do lançamento do livro, e é claro, nós não vamos apresentar ele agora, mas a gente quer apresentar para vocês, né? Como é que está a capa desse material, né? É uma alegria muito grande, como diz a professora Gladys, hoje é um dia de celebrar, né? É um dia de podermos estar compartilhando com as redes, com os estados. A gente percebeu aí na identificação no chat que foram pessoas de diferentes lugares do Brasil
que estão nos acompanhando e o quanto esse material que vai sair hoje, né, para fora, logo estaremos publicando aí, principalmente na página do Tribunal de Contas. Depois o Cadu vai estar nos trazendo essas informações melhores, de uma forma melhor, mas o quanto é significativo nesse dia a gente poder marcar e trazer e partilhar para a comunidade do Brasil inteiro, e em especial no Rio Grande do Sul, o que nos surge aí de reflexões para que a gente possa efetivamente avançar. Não temos mais tanto tempo, né? Como o Jorge nos traz, são mais de 18 anos, as leis estão aí vigentes, muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretação em relação às leis, muitas vezes as gestões que estão à frente desse espaço, desse lugar, não se reconhecem, não percebem o seu lugar de privilégio e acabam se reproduzindo ano após ano uma mesma política onde o discurso somos todos iguais e que não é verdade, nós não somos iguais e que bom que nós não somos iguais. Agora nós precisamos sim sermos respeitados e ter sim políticas, termos, sim, direitos iguais que possam atingir a todos da comunidade. Então, eu quero agradecer muito aqui ao GT, quero agradecer muito ao Tribunal pela oportunidade de compor esse grupo, por todo o aprendizado, por toda a trajetória que esse grupo tem há muito tempo já, e por eu estar aqui também, podendo participar desse momento que, para mim, é um momento extremamente histórico, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul é o primeiro tribunal que atua fortemente nesse trabalho de auditoria e fiscalização. Temos muitos desafios? Temos sim, mas temos aí ferramentas e possibilidades de transformar uma sociedade antirracista e uma sociedade que possa efetivamente ser de todas, de todos e de todos. Muito obrigada a todos, obrigado Jorge, obrigado Gladys, obrigado Rita, Andréia, e passa a palavra para você, Cadu. Gratidão. Obrigado, Grazi. E agora acabaram de chegar 2 perguntas ali pelo chat. Então, eu te devolvo a palavra, fica à vontade. Então, vamos lá. Temos alguns minutos ainda. Deixa eu ir aos universitários, então. Isso. Então, vamos lá. Paulo Augusto Coelho de Souza, ele pergunta, então, em relação aos resultados globais das auditorias, qual a porcentagem de municípios que atenderam, ou ao menos em parte, os aspectos substanciais do artigo 26A? Acredito que essa pergunta, então, eu cheguei para a André e para a Rita, então eu reforço, né? Qual a porcentagem de municípios que atenderam, ao menos em parte, os aspectos substanciais do artigo 26A? Andréia. Essa pergunta é interessante porque, conforme a Rita mencionou, o Tribunal de Contas tem limitações em relação a essa verificação, né, da questão substancial, da verificação do efetivo cumprimento do artigo 26A, na medida em que as nossas auditorias elas são feitas pontualmente, né, em um momento pontual, e não nos é possível acompanhar as aulas, né, as atividades que são realizadas nas escolas. Isso precisa ser, esse controle precisa ser assumido justamente pelos conselhos sociais, né, o Conselho de Educação, o Conselho de Igualdade Racial, pela sociedade em geral, né, para que se chegue especificamente à conclusão sobre se a implementação das ações está sendo efetiva, né, em relação ao resultado que é almejado. Rita, não sei se tu gostarias de complementar? Não, é isso mesmo que tu estás dizendo, Andréia.
apenas ressaltar também que o ato pedagógico é de responsabilidade dentro da sala de aula, né, exclusivamente do professor e da professora. Isso não quer dizer que a comunidade, né, não possa questioná-lo. Pode, principalmente, por isso que nós colocamos ali a questão dos conselhos, né, do Conselho Municipal de Educação, do Conselho da Igualdade Racial e também da questão curricular. Eu acredito, assim, do ponto de vista técnico, que se nós tivéssemos um currículo articulado e estruturado, essa fragilidade que eu diria, né, ela seria mais facilmente ultrapassada. Ou seja, nós conseguiríamos implementar de uma maneira mais rápida o artigo 26A dentro da sala de aula. Por quê? Porque se nós temos um currículo estruturado e articulado, educação superior, educação infantil, educação fundamental, ensino médio, o professor e a professora que passam no concurso público, eles terão a obrigação de ensinar esses conteúdos dentro da sala de aula. Em que pese que a nossa Constituição, nos seus objetivos fundamentais, já prevê a diminuição de desigualdade racial. E como foi colocado aqui no início, né, pelo Cadu, das desigualdades em geral, mas aqui tratando especificamente da desigualdade racial. Então, por si só, isso já daria, né, que o controle social, né, instigasse o aprofundamento dessa questão. Mas eu acho muito importante que a gente não pode, o controle externo não pode pegar um professor e dizer, não, a tua aula está sendo dada errada. Não é assim esse conteúdo que é ministrado. Nós não temos essa atribuição. Não que nós não possamos, como nós estamos fazendo, e como a Andréia muito bem colocou, por meio dos questionários, das auditorias, induzir a que isso aconteça. Nós queremos muito, inclusive, eu, como auditora de campo, sou muito grata à Andréia, porque eu acho que esse é o meu trabalho mais importante dentro do tribunal, de mais contribuição para a sociedade, não sei se posso dizer assim. Nós podemos, sim, induzir, mas nós não podemos interferir no ato pedagógico. Muito obrigada, meninas. Chegou mais uma questão aqui, então nós vamos encerrar com essa questão. E essa pergunta acho que é bastante importante até ouvir a Gladys, viu? Que fala da educação infantil. Então, a Maria Luísa Rodrigues Flores questiona, né? Precisamos olhar para as intencionalidades que penalizam os grupos mais vulneráveis. O Tribunal de Contas, né, já monitora o acesso na educação infantil, pode incidir monitorando e cobrando acesso para grupos específicos. Então, acho que é importante ouvir a Gladys e depois ouvir a Andréia. Gladys caiu. Andréia, acho que vou ter que deixar para te responder. Certo. Falo, então, assim, especificamente em relação à questão do controle do acesso à educação infantil, né? O tribunal tem um histórico de mais de 10 anos de elaboração de um diagnóstico da educação infantil, né, que verifica aí o cumprimento da meta 1 do Plano Nacional de Educação, né, o acesso à creche e às escolas de educação infantil, né? Então, é um trabalho que, inclusive, precedeu esse, né, da verificação do cumprimento do artigo 26A. Perfeito. Então, gente, eu realmente agora passo a palavra para o Cadu, agradecendo mais uma vez a participação de todas e todos que estiveram conosco nessa manhã. Ó, a Gladys voltou. Não sei, Cadu, se eu passo a palavra para a Gladys. Posso passar? Gladys, querida. Muito rapidamente, eu acho que nós não podemos perder a dimensão da fiscalização e do compromisso com a sociedade civil. A sociedade, por estar em uma democracia representativa, delega poder aos membros do legislativo. Delegar significa delegar a representação, não abrir mão deste poder.
Então, a sociedade civil precisa retomar o sentido republicano de fazer parte das instituições, da fiscalização e das ações. Sim, a educação infantil precisa construir políticas específicas de acesso. Por quê? Porque o racismo produz efeitos. Um dos efeitos do racismo é mostrado pelas estatísticas do IBGE, diz respeito à diferença concreta nas condições de vida da população negra e indígena. Portanto, sim, precisamos pensar políticas específicas de fomento ao acesso à educação infantil das populações negra e indígena, porque, sim, por estarem em condições de maior vulnerabilidade, estas populações são as que têm mais dificuldade para acessar a educação. Acho que sim, devemos pensar políticas específicas, mas acho que sim, sociedade civil, temos um papel a desempenhar. Os órgãos de controle, os órgãos formativos, dependem da ação da sociedade civil. Pais, mães, cidadãos, dentro da escola, observando atentamente o cumprimento da legislação. Acho que esse é o caminho. Obrigada. Por favor, Cadu, com você a palavra. Ok, muito obrigado. Meus agradecimentos aos participantes, muito obrigado, e foi uma manhã de muito aprendizado para todos nós. E nós aqui do TCE, com esta atividade, nós chegamos nas 200 mil visualizações das nossas atividades. E eu entendo que para um órgão que não paga nada para ninguém, não recebe nada de ninguém, esse é um número muito significativo. E, como a Grazi disse, gente do Brasil inteiro assiste às nossas atividades. Hoje, por exemplo, eu anotei o nome aqui do Fábio Oliveira de Vasconcelos, lá de Belém do Pará, está aqui nos assistindo. E eu acho muito bom, fico muito orgulhoso de estar participando desse momento no tribunal. Enfim, encaminhando para o final do nosso evento de hoje, lembro a quem se inscreveu que os certificados já estão à disposição e que a avaliação é sempre muito bem-vinda. E o livro, aqui, ele já está disponível no site do TCE, nos temas especiais e nas bibliotecas do TCE e da URGS em breve. Da URGS ainda não está. E também vamos inserir o link no EAD do TCRS, onde vocês se inscreveram, e também aqui na descrição da live. Ok? Ainda não está. Acabaram de me colocar que ainda não está, mas estará em breve, ou seja, hoje ainda. Certo? E amanhã e sexta-feira teremos mais uma atividade. É um seminário internacional, Mudanças Climáticas, sob a perspectiva dos ODS da Agenda 2030 da ONU. Teremos painelistas do Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Equador, Alemanha e Suécia. Não se preocupem que teremos tradução simultânea. Vai ser a primeira vez que faremos isso. Vai ser uma experiência bem interessante. E serão 4 painéis. No primeiro, amanhã de manhã às 10 horas, o tema será Políticas Públicas e Governança. Depois, amanhã de tarde às 14 horas, Gestão Pública Sustentável. Na sexta-feira pela manhã, 10 horas, Cidades Sustentáveis. E finalizando, na sexta-feira de tarde, às 14 horas, Participação Cidadã. Muito obrigado pela presença. Por fim, se possível, fiquem em casa, que a Omicron já chegou no Brasil. E até amanhã. Tchau.